E aconteceu um pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um morto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chore, mulher. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti eu te ordeno, levanta-te. E o morto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite, Pai, humildemente, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Curvados, ó Deus, Senhor, a palavra, nós te pedimos, ó Deus, que fale ao teu povo e aos corações dessa gente maravilhosa. Fale, Senhor, e desperta nesse povo o poder e a unção que tem a tua palavra viva e eficaz. Vem, Senhor, e manifesta o teu poder entre nós nessa noite, nessa tarde. Cura, Senhor, aqueles que precisam dessa cura. Salva, Senhor, aqueles que vieram buscar essa salvação. E renova no Senhor um espírito bravo, um espírito grande, um espírito de esperança, Senhor, para cumprirmos o teu propósito do teu projeto neste lugar. Em nome de Jesus. Humildemente, Senhor, nós te pedimos. Fale através de nós nessa noite. Amém e amém. Meus amados, a Bíblia é incrível. Cada detalhe do que está escrito na Bíblia não é à toa, não é uma bobagem. Há dias atrás eu vi um grande bispo, um grande líder do Brasil, de uma grandíssima igreja, dizer que um dos milagres da Bíblia, as bodas de Caná, era uma bobagem e que ninguém deveria ter escrito aquilo, que aquilo foi uma besteira ter colocado na Bíblia. Aquele cavalheiro precisa de ler a Bíblia com mais cuidado. A Bíblia, ela é cheia de detalhes, mas não é por descuido, ou por acaso, ou por um tropeço do destino. A Bíblia, ela é riquíssima em detalhes inteligentes, e ela conta coisas que no primeiro momento nós passamos por cima, sem darmos conta de que a Bíblia está nos dizendo uma coisa muito profunda. Nesse texto, ela nos conta que Jesus vem descendo e vai passando por um patrimôniozinho chamado Naim. É uma cidadezinha, uma portelazinha. Só que com Jesus vem uma grande multidão. E essa multidão vem sorrindo, vem alegre, vem feliz, vem concentrada em algo imenso. O motivo desta multidão estar caminhando ali era alegria, felicidade, sorriso, libertação, cura e vida. Elas cercavam a vida. Jesus estava no centro dessa multidão que descia para aquele lugarejo. Entre eles não havia enfermos, não havia lágrimas, não havia desesperança, não havia dor, não havia enfermidade, não havia absolutamente nenhum mal, porque a própria vida encarnada em forma de gente era o centro, era o objetivo daquela multidão. Jesus estava no meio daquela multidão. Ali não havia ninguém triste, e os que já estavam tristes deixaram de estar tristes, porque todos foram curados. Era uma multidão de festa, era uma multidão que não se arrastava, ela se alegrava, sorria, cantava, dançava. Por quê? Porque a vida era o seu objetivo, a sua razão de estar andando. Ninguém estava andando à toa.
todos seguiam a vida em forma de gente. Mas a Bíblia conta que saindo daquela cidade, daquele lugarejo, também havia uma outra multidão. Olha o detalhe, olha o detalhe. A Bíblia é incrível, que ela diz que havia uma outra multidão, só que esta saía da cidade. Esta, não havia ninguém feliz, não havia ninguém sorrindo, não havia luz, não havia dança, não havia cordas, não havia absolutamente ninguém sorrindo. Porque o objetivo, porque a base daquela multidão era o choro. A base daquela multidão era a morte. Enquanto a que descia tinha a vida como centro, a que saía arrastava-se atrás da morte e chorava por causa da morte, e se angustiavam, e se desesperançavam, e se frustravam, e se deprimiam, e alguns puxavam o cabelo, e aquela pobre viúva que tinha o único filho, que a Bíblia diz que era o único. A mulher já era viúva, já tinha tido uma tragédia, sabe Deus como, e agora perdia seu único filho, e aquela mulher desconsolada, desconsolava a todos também. E essa era a razão daquela multidão que saía daquela cidade. Meus amados, milhões de pessoas fazem parte desta multidão. Dos que choram, dos que se angustiam, dos que se deprimem, quando a depressão chega em casa, quando a lágrima muda para dentro de casa e não sai, quando a dor não sai, quando a dor não muda, quando a dor não para, quando a doença que chega em casa não sai. O objetivo das pessoas é chorar, se angustiar, se entristecer até morrer. Elas secam, mas não têm esperança, porque a esperança de vida no centro da sua vida não está lá. Multidões vivem assim, multidões se arrastam, porque tem o centro de suas vidas num lastro errado, pastor. O lastro é a morte. A morte que dói, a morte que entristece, que angustia, que machuca, que matraca, que maltrata, é o centro e a razão da vida de milhões de pessoas que estão aí fora. Nós fazemos parte da multidão, pelo menos eu espero, amém? Então a Bíblia diz que essa multidão que chega encontra-se na saída da cidade, aqui sai. Aquela multidão que estava saindo estava rumo a um cemitério. Eu só conheço esses doidos aí, góticos, essa gente aí que gosta de viver em cemitério. Cemitério é lugar de morte, cemitério é lugar de desesperança, é lugar de trevas, é lugar de final de vida. Até as flores que nós colocamos no cemitério, entendeu, são mortas. Nem flores de cemitério têm colorido, nem flores de cemitério cheiram bem, por causa da presença da morte no cemitério. A Bíblia diz que eles estavam levando aquele menino para ser enterrado. Olha que objetivo de uma multidão horrorosa. Aquela multidão só tinha lágrimas para mostrar, enquanto ao que chegava tinha sorrisos, porque Jesus era o centro. Então a Bíblia diz, no versículo 12, que Jesus olhou e se compadeceu daquilo. Jesus se compadeceu daquela mulher que chorava. Jesus conhece todas as pessoas, conhece todas as coisas. Ele sabia quem era aquela mulher, sabia a dor daquela mulher. E Jesus estava ali entrando em Naim, não era uma casa, porque ele conhece todas as coisas e conhece o choro de todo mundo e conhece quando a sua vida dói, meu irmão. Jesus não estava ali por sorte daquela viúva. Jesus fez de forma a chegar naquele momento exato, porque Jesus sempre chega nas horas exatas da nossa dor, nos momentos exatos e justos da nossa luz. Jesus não chega atrasado e não se adianta, ele chega na hora exata da medida da sua fé. E a Bíblia diz que Jesus chega, e no versículo 13 a Bíblia diz que Jesus viu aquele drama. Meus amados, digo uma coisa a vocês: Jesus é o único que vê. Ninguém vê a sua dor. Quando nós gememos, os nossos amigos desaparecem, pastores. Eles desaparecem, eles somem, o dinheiro some, a saúde
bíblicos contam essa história. E Deus diz o seguinte: escreva um livro chamado Passando pelo Deserto. Gente, vou dizer uma coisa para vocês: passar pelo deserto é a coisa mais terrível. Mas você tem que entender o seguinte: o deserto é solitário, o deserto é quente, o deserto é pobre, o deserto é sozinho. Você não vai com ninguém para o deserto, porque ninguém quer ir para o deserto com você. Quando o deserto da enfermidade chega, o deserto da pobreza chega, o da angústia chega, quando você perde um filho, perde a esposa, ou a sua família se arrebenta, e você passa pelo deserto, ninguém vai contigo, você tem que ir sozinho, e é a situação mais horrorosa que vocês podem imaginar. Mas você não pode morrer no deserto, você não pode ficar no deserto, você tem que atravessar o deserto, porque do outro lado está Canaã. Não existe Canaã se não tiver o deserto. Aleluia! Esse livro tem tirado milhares de pessoas da depressão. Um simples livro. A diretora-geral do nosso ministério, a doutora Raquel Débora, ela emprestou esse livro, entendeu, para pessoas importantes em São Paulo. Gente que estava 3 meses de cama na depressão, leu o livro e saiu da depressão. Sabe por quê? Porque o centro desse livro é a esperança no Senhor. Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu aquele drama, ele viu aquela angústia. Jesus é o único que vê, meu irmão. O resto ninguém quer ver, o resto ninguém quer saber. Quando você tem problema para contar, todos fogem de você. Quando você não tem dinheiro nem para comer, todos vão embora, meu irmão. Fique pobre para você ver. Todos desaparecem. Se você passar pela casa da vizinha, ela não atende a porta e fecha a janela que ela não te vê. Mas Jesus é o único que vê. E Jesus continua vendo. E Jesus continua vendo a dor e o desespero e a angústia do nosso povo. Quando as nossas lágrimas saem, Ele é o único que fica e as enxuga, porque Ele não se cansa de nós. E nem do nosso drama. É isso que nós precisamos de pregar, meus irmãos. Porque nós temos que ter coragem de enfrentar os dramas de todas as pessoas que choram aí fora. Se vocês abrirem a minha página de internet ou no meu site, vocês vão ver, eu oro por mendigo na rua, eu oro por pau d'água, eu oro por qualquer um. Por quê? Porque o Senhor me revelou que o drama daquelas pessoas é muito maior do que o meu. Há dias atrás eu fui pregar numa igreja, e não tinha sinal de celular, terrível. O cara falou: você subir lá naquele morro aí, não dá sinal de celular. Eu vou lá, peguei o carro, subi e estou lá procurando sinal do celular. Aí tinha um boteco bem grandão na beira da estrada, um poeirão horrível, e vi um monte de homem, que os cavalos amarrados, era uma fazenda, cavalos amarrados na porta do boteco, e o movimento lá, entendeu? Música sertaneja forte, entendeu? Zezé Camargo e Luciano, os porcos comendo solto, entendeu? Eles comendo um pedaço de porco, e aquele barulhão, e falei: bom, eu vou lá naquele bar, vou tomar água, né? Cheguei lá, o rapaz falou: você está muito branco demais para estar aqui, muito limpo demais. De onde você é? Eu sou de São Paulo. O que é que você faz? Sou pastor. Tinha um camarada sentado assim, igual o irmão, assim, com a cabeça para baixo, assim, ele tirou o chapéu e falou: pastor? Sim, meu filho. Vem aqui, pastor. Eu achei que ele ia falar alguma coisa, alguma ofensa. Ele falou: pastor, levantou os olhos assim: ore por mim, pastor. Faz uma oração por mim. Sabe, meu coração doeu de ver aquele homem com uma aliança no dedo, já velho. Com certeza seus filhos estavam jogados ou esperando por ele em casa, esperando pela comida que não foi levada, porque os mantimentos estavam todos caídos no chão. Eu me compadeci e vi aquele pobre homem jogado naquela sarjeta miserável, sentado em cima de um topo, descalço, todo sujo. Eu disse: eu oro. Então ora, pastor. Quando eu levei minha mão para orar por aquele homem, todos eles tiraram o chapéu. Aqueles que estavam com um copo de pinga colocaram no coisa, outros colocaram no chão, outros jogaram fora, outros estavam com garrafa de cerveja, colocaram, outros jogou fora, e todos fizeram o sinal da cruz e ficaram ali esperando uma oração. E eu orei por aquele homem de forma muito forte, muito forte. Repreendi Satanás, repreendi a doença, repreendi a bebida, repreendi o vício, repreendi todo o drama que estava escravizando aquele homem. E no final, que eu terminei de orar, aquele homem chorava. Então todos os outros, mais ou menos uns 20 homens, todos assim com a cabeça baixa, disse: pastor, ore por mim também. Eu disse: ore, meu irmão. Fui lá,
Dei um abraço nele e orei, dei um abraço de outro e orei, e dei um abraço do outro e orei, e aqueles homens choravam, e eu disse, aí um deles falou, pastor, onde é que qual igreja você vai pregar hoje? Eu falei, vou pregar numa igreja muito afastada aí, uma igreja pequena, eu achava que era uma igreja, não era uma lona, e centenas de pessoas foram, porque as pessoas, aqui eu não sou muito conhecido, mas as pessoas sabem que eu oro por cura, as pessoas são curadas, as pessoas chegavam a cavalo, carregando seus filhos, e ele me disse, pastor, eu vou lá nesse lugar que o senhor vai pregar hoje, se eu posso lá? Pode. Aí, quando eu terminei de orar por aqueles homens, já tinha esquecido o telefone, já nem sabia onde tinha botado o telefone mais. Meu objetivo ali de descobrir que não era ter telefone, era orar por aquela pobre gente desgraçada, desesperançada, amarrada por todos os vícios. Mas sabe o que é, meus irmãos? A dor dos outros não nos incomoda. As dores não nos incomodam, as nossas sim. Mas a Bíblia diz que Jesus viu aquele drama, Jesus viu aquela angústia e continua vendo através de nós. E se você não for os olhos de Jesus e o coração dele, você não vale nada pelo Evangelho. Nós temos que nos incomodar com a dor alheia. Por isso eu estou aqui nessa dor, para orar por você, porque o Senhor me manda fazer isso. E eu venho, e não adianta as pessoas dizer, pastor, você é um pregador internacional, você vai naquela igrejinha. Cale a boca, não interessa. As pessoas que estão aqui, eu vejo a dor de cada um. Isso me incomoda. E se não incomoda você, meu irmão, você está com um problema. Eu terminei de orar por aqueles homens, não havia nenhum deles com garrafa de pinga, nem garrafa de cerveja em cima da mesa, tudo limpo. Um deles falou assim, eu prescindi para a minha casa. O outro disse, minha mulher está me esperando. Outro disse, o outro procurou e disse, eu não sei onde coloquei os mantimentos que eu comprei. Outro disse, eu acho que o diabo roubou os meus mantimentos. O porco estava por ali, havia comido tudo. Sabe, meus irmãos, Jesus é o único que vê esta desgraça. Jesus é o único que vê esse drama. Nós não conseguimos ver, porque passamos pelas portas dos bares mais rápido do que um foguete, para não olhar lá para dentro por esses perdidos, por esses lixos, por essas desgraças, e nós nos importamos com eles porque são bêbados, porque são malditos. Mas Jesus vê. Ele. Quantos de vocês estão sentados aqui e um dia estiveram lá? Mas alguém se importou, porque Jesus mandou se importar. Então a Bíblia diz que Jesus moveu-se de compaixão profunda por aquela mulher. E veio e disse a ela, filha, não chores. Aquela mulher, tudo que ela precisava de ouvir é alguém dizer, filha, não chore. Mas ali não era uma pessoa normal, ali era o próprio Deus que parou, não por um drama e por uma angústia e por um desespero que não sarava, pela depressão que não ia embora, e porque não havia outra solução a não ser que Deus parasse, se incomodasse e tivesse compaixão dela. Mas Deus parou, e Ele continua parando. Ele é o único que para, Ele é o único que nos envia a lugares que a gente nem imagina de ir. Então a Bíblia diz que Jesus disse, não chore, e imediatamente no versículo 14, a Bíblia diz que ele chegou e tocou o esquife. Esquife, meus amados, é a urna que guarda a morte. Quando Deus toca, a morte para. Quando Deus manda, a morte tem que parar. Porque a morte não pode continuar. Porque quando Deus manda, a morte para de matar. Eu prego Deus real. Minha vida é cheia de poder, de verdade, meu irmão. Eu não sou um pastor de papagaiada que fica com conversinha nos púlpitos. Vocês não me viram fazer piadas aqui, porque o Espírito Santo diz, Evangelho não tem graça nenhuma. Evangelho é drama que arranca as pessoas do inferno para trazer eles para a luz. Evangelho só tem graça depois que for salvo. Antes não brinque no público. As pessoas têm
ele disse: não faça brincadeira, que tem palhaço demais. Púlpito não é lugar de palhaçada, púlpito é lugar de responsabilidade, púlpito é lugar que você abre a Bíblia e prega nela e pare de fazer gracinhas com a palavra de Deus dentro das igrejas. Igreja não é lugar de graça. Porque a igreja hospital é aqui que as pessoas vêm para serem curadas, irmãos. Não tem outro lugar, não. Estou pensando que tem outro lugar? Não tem. Ou você é curado aqui ou você morre. Então a Bíblia diz que Jesus tocou a morte. Aleluia. Jesus, quando toca a morte para, meu irmão. Jesus, quando toca a morte, o inferno para. Jesus, quando toca a morte tem que virar vida. Não há nada impossível para o nosso Deus, nem mesmo a morte, porque quando a morte está diante do nosso Senhor, ela se curva. O câncer se curva. A leucemia se curva. Todo o drama e a depressão que está afogando milhões de pessoas embora se curvam, porque diante do nosso Deus que é vida, a morte não tem a última palavra. Eu prego e vivo isso. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. A Bíblia diz que Jesus toca a morte e não fala com a morte. Interessante que a Bíblia não diz que Jesus diz morte, morte. A Bíblia diz que Jesus tocou a morte, tocou o esquife, mandou parar o esquife e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Deus não se importa com a morte. A morte para o nosso Deus não é nada. A morte para o nosso Deus é coisa alguma, é coisa nenhuma. Tragédia para o nosso Deus, doença para o nosso Deus, o Deus que nós servimos, não vale nada. Jesus nem diz, nem fala nada a respeito da morte. Ele fala com o jovem que havia sido engolido por aquela morte. Jesus arranca aquele moço de dentro da morte e diz: jovem, levanta-te, volta. Então a Bíblia diz que o jovem, como Jesus havia falado com ele, como a vida havia falado com ele, a pessoa em forma de vida, que resume toda a vida, todo o poder, toda a majestade, toda a glória, toda a grandeza de todo o universo, havia mandado ele sair da morte. Ele simplesmente se levantou. Porque quando Deus nos manda sair de qualquer lugar, inclusive da morte, nós temos a obrigação de obedecer. E a Bíblia diz que ele obedeceu. A Bíblia diz que aquele rapaz levantou e Jesus o pegou pela mão e o entregou à sua mãe. Sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho pregado o evangelho de cura e de libertação de verdade. Meu ministério é um ministério de poder mesmo. Isso aqui não é conversa piada para arrancar dinheiro disso aí, não. Quando eu abro a palavra sobre uma plataforma, é para que a igreja seja curada. É para a igreja ser renovada. É para a igreja ser avivada. É para que as pessoas daquela igreja, ou do lugar onde eu estiver, sejam realmente curadas. Eu sempre digo, eu vou descer nessa plataforma e vou fazer exatamente o que eu falei ali em cima, eu vou fazer aqui embaixo. E se não der certo, vamos para o inferno todos juntos, está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E o Jesus que eu prego. E Ele é Senhor de todas as coisas. Então a Bíblia diz que Jesus entregou aquele moço à sua mãe. É assim. O Senhor Jesus, Ele nos devolve vida. Ele é o Deus que nos dá a vida de presente. Deu para aquela mulher e deu aquele filho de volta para ela, porque Deus é fiel. E quando você chora, o coração de Deus se derrete diante de você, porque Ele tem um amor muito maior do que qualquer coisa que nós possamos calcular. Essa palavra aqui. E esse amor se manifesta quando
quando nós nos curvamos diante do Senhor e Ele pode ver as nossas lágrimas. Aleluia. Gente arrogante, gente metida, besta, não consegue nada do Senhor. É por isso que eu gosto de orar por igrejas humildes, gente simples, porque é muito mais fácil ter cura num lugar desse aqui do que lá no centro. Lá no centro é tudo bacana, todo mundo anda de carrão, né? Está tudo multado do trono, o cara fica doente lá nos Estados Unidos. Nós ficamos doentes, nós temos que ir para os pés do Senhor, para que Ele nos devolva a vida, como fez com aquele menino, como fez com aquela mulher que precisava de vida, mas não tinha nenhuma esperança, e suas lágrimas mostravam que ela não tinha mais esperança nenhuma. Mas quando o Senhor aparece, meu cara, a primeira coisa que Ele restaura é a tua esperança. Aleluia. Então a Bíblia diz que após ele entregar para sua mãe, não é? A multidão que saía se embolou com a multidão que entrava, e a multidão que saía misturou-se com aquela e virou uma só. Mas agora ninguém mais chorava. Aquela multidão que saía não conseguia nem falar. Eles não tinham mais, eles não tinham como pensar. Era tão absurdo o que tinha acontecido. Em um minuto eles estavam chorando e no outro minuto eles estavam glorificando a Deus. Esta é a realidade de nossa realidade segundo o Senhor. Uma hora você chora, mas no mesmo minuto você glorifica o Senhor, porque Ele é Deus da sua vida. E a Bíblia diz que agora uma multidão só, a Bíblia diz, e glorificavam a Deus. Esse é o objetivo da nossa vida, glorificar a Deus com nossa própria existência, com nossa vida, com nossos anseios, com nossos desejos, com nossos sonhos, com nossos corpos. Alguém aqui consegue glorificar a Deus com dor? Alguém aqui consegue glorificar a Deus com doença? Tem muita gente que chega e diz, não, tem que suportar a doença porque ela glorifica a Deus. É mentira! Estão mentindo para você! Dor não glorifica a Deus em lugar nenhum, nunca! Quando Deus restaura a nossa esperança, é que nós glorificamos o Senhor. Por isso eu convido você para ficar em pé agora. Aleluia. Nós vamos orar. Glória a Jesus, aleluia. Deus maravilha. Curva a sua cabeça, nós vamos orar agora. Senhor querido, o Senhor conhece o coração de cada um aqui neste lugar. Conhece as nossas dores, conhece as nossas angústias, conhece as nossas desesperanças, conhece, Senhor, as frustrações do seu povo, as tristezas, conhece, Senhor, os nossos medos. O Senhor conhece, ó Deus, quando nós nos sentimos encantoados e não temos como sair, e nos desesperamos, Senhor, porque não vemos a Tua mão, não escutamos a Tua voz, nós clamamos e a nossa oração não passa do teto, e é como, Senhor, uma cortina de chumbo nos impedindo de termos comunhão contigo. Nossos corações se desesperam, choram, e a nossa oração muitas vezes, Senhor, não é respondida. Senhor, nestes dias, é como se alguém apagasse o botão da cor e retirasse, Senhor, toda a alegria do nosso viver. Mas, Senhor, nós estamos aqui, nós continuamos aqui, porque nós te amamos e nós te servimos. E nesta noite, Senhor, nós nos curvamos diante de Ti pelo Teu milagre, pela Tua cura, pela Tua graça, pela Tua libertação. Devolve, Senhor, nossa vida, nossa esperança, nosso sorriso, nossa saúde. Quando os nossos casamentos se quebram, quando os nossos filhos se desviam, Senhor, quando eles não querem ouvir a Tua voz, nem vir a Tua igreja, e nós nos entristecemos porque eles são nossas esperanças, Senhor, mas estamos vendo que Satanás nos rouba de nós. Senhor, ajuda-nos, Pai, nesses momentos de fraqueza, quando o nosso coração começa a fraquejar, Senhor, e se arrastar, porque
poderoso e inefável. Em teu nome, Jesus.